Ele começa às 7h30 e vai às 8h20. Estamos dando continuidade ao livro de Josué. Você que está em casa acompanhando o programa, abra a sua Bíblia no livro de Josué. É o 6º livro da Bíblia, né? Josué, que fica no Antigo Testamento. E a gente vai fazer um resumo aqui breve do capítulo 8, do capítulo 9, esses 2 capítulos que hoje nós vamos debater. Amém. A gente viu no capítulo 7, na semana passada, que Josué, depois de conquistar Jericó, teve uma outra grande batalha a travar, porque até chegar à terra prometida, teve várias batalhas ao caminho, porque teria que passar por várias cidades. E uma das cidades onde os israelitas iriam passar era na cidade de Ai. Mas ali, Josué achava, pelos espias que ele mandou olhar a cidade e ver, que um número pouco de soldados venceria a batalha, porque a cidade era pequena, tinha poucos homens na cidade, e com poucos homens ele venceria com boa estratégia. Mas deu tudo errado. Perderam a batalha e Josué indagou a Deus por que perdeu a batalha. Porque toda batalha que Josué ia fazer, ele antes conversava com Deus e tinha aprovação. E aí, ele perdeu a batalha e ficou indagando por que perdeu. E a gente contou a história na semana passada. Por que foi que perdeu? Porque as ordens de Deus têm que ser obedecidas e cumpridas. Quando entraram em Jericó, não era para trazer nada, ninguém trazer nada, só as pratarias que era para a casa do tesouro. Mas aí, Acã, ele desobedeceu a Deus, trouxe mantas e ouro e escondeu em sua tenda. E com isso desagradou a Deus, e por conta disso, eles perderam a batalha. Mas aí, Josué, em diálogo com Deus, clamando, Deus fez ele saber o motivo de ter perdido a batalha. E aí Josué indagou o povo e procurou, investigou e descobriu que o próprio Acã se acusou que tinha sido ele que tinha pecado. Aí a gente conhece a história que Acã foi levado para o vale e lá foi apedrejado e morto, tanto ele como toda a sua família. Assim tinha que ser, para que a maldição saísse da vida da tenda de Israel, por conta da desobediência. Depois disto cumprido, Deus o colocou de novo sobre a sua proteção, o povo de Israel, e deu a Josué a cidade de Aia em suas mãos. E aí Aia foi destruída, né? Destruiu toda a cidade, destruiu e matou o rei e colocou em um madeiro por alguns dias, e depois o tirou e depois o colocou em frente ao templo o palácio onde ele tinha, e o enterrou e o cobriu com pedras, com um monte de pedras. E aí Deus de novo retornou Josué com todo o seu poder militar, vencendo mais uma batalha. E no capítulo 9, a gente vai, no capítulo 8 ainda, aí depois de acontecer todo esse fato, Deus renova a aliança com Josué, que já tinha feito
a Moisés, mas renovou a aliança porque precisava de fazer isto. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não manejará instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocausto. O Senhor apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes, que levaram a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerazim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então, Deus, mais uma vez, faz o pacto que já tinha feito com Moisés, renovou o pacto com Josué. Fez a nova aliança. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande, de frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram a estratégia e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e outros de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, faze, pois, agora a aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disse a Josué: somos teus servos. Então lhe perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Seom, o rei de Hebom, e Og, o rei de Bassã, que estavam em Astaroide, pelo que nosso ancião e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles. Dize-lhes: somos vossos servos,
Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para ter convosco. Ele aqui agora, já seco e borento, e estes odres eram novos, quando enchemos de vinho, e eles aqui já rotos. Então a gente vê aqui, meus irmãos, que Josué era temido na sua caminhada até a terra prometida, porque Josué obedecia a Deus. Então a gente vê que até os seus inimigos iam ter com ele. Mas nada passava despercebido aos seus olhos, porque Deus estava com ele. Porque Deus o alertava das ciladas. E a gente sabe aqui, com a leitura do capítulo 9, que Gibeão precisou da ajuda de Jacó, de José. O rei Gibeão precisou da ajuda de José. Por quê? Estava sitiada e José era estrategista em guerra. E Deus o abençoava. E ele nunca perdeu uma batalha, a não ser quando aconteceu justamente por conta da desobediência. Tudo na nossa vida que Deus quer de nós é obediência. Em uma das suas batalhas mais travada, a gente vai ver ainda no capítulo 10, que Josué intercedeu a Deus para que ele parasse o sol, para que não houvesse noite, porque quando anoitecia, eles começavam a perder a batalha. E para que ele não perdesse, Josué intercedeu para que Deus parasse o sol. E assim Deus o concedeu. E a noite se tornou dia até Josué vencer a batalha. Então veja, porque Deus obedeceu aos pedidos de Josué e lhe concedeu as graças que ele pedia. Porque Josué obedecia a Deus. Porque Josué, antes de fazer algo, ele tinha um encontro com Deus em oração, pedindo a Deus para Deus dar a ele discernimento do que ele iria fazer. É assim que tem que ser a nossa vida diante de Deus. Nós devemos conversar com Deus, dialogar com Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para que a gente justamente obedecesse a Ele, para que a gente fosse perfeito. Mas a gente desobedeceu. Adão e Eva desobedeceram. E por conta disso, toda a humanidade já nasce com esse dom, que é o pecado que vem na carne, por conta da desobediência. E Paulo afirma para nós que o salário do pecado é a morte. Por conta da desobediência de Adão e Eva, o homem deixou de viver uma vida plena para sempre, sem morte, e passou a morrer, porque Deus disse: do pó vieste, ao pó tornarás, por conta da desobediência. Mas Deus não desistiu do homem. Deus concedeu outros homens, trazendo a regeneração do ser pecaminoso que somos nós.
trazendo profetas, conduzindo reis, juízes, sacerdotes, para nos dar e trazer a mensagem que Deus quer para cada um de nós, que é obediência. Obediência à sua palavra, obediência a seus ensinamentos. Deus não quer nada da gente porque Ele não precisa de nada da gente. A gente pode passar a semana todinha, eu digo direto isso aqui, ir na igreja, indo à igreja a semana todinha, qualquer religião que o mundo aí está. E você pode ir lá bater palma, e você pode cantar, e você pode louvar, e você pode pregar. Mas se não obedecer a Deus, não adianta de nada. Não adianta de nada. O que Deus quer da gente é obediência a Ele. Obediência a Ele. Aí a gente deixa de obedecer a Deus para obedecer os homens com a maior facilidade, né? Chega até a bajular alguns. E contra a Deus, a gente não vê, né? Aí vamos fazer tudo à nossa maneira, mas Deus está vendo a gente. Ele não só está vendo, mas Ele conhece o meu coração. Tá? Não adianta eu estar no templo lá, ministrando a palavra, pregando para o povo, se minha vida lá fora, às escondidas, é totalmente diferente do que eu digo para os irmãos ali no templo ou em qualquer outro lugar. Deus sabe da minha vida. A minha preocupação é que Deus sabe da minha vida. Então, para que eu não desagrade a Deus, para que eu não entristeça o coração de Deus, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. E isso depende de mim. Não depende de Deus. Para eu obedecer aos desígnios de Deus, não depende de Deus. Depende de mim. Porque eu sou livre. Deus me colocou no mundo e me deixou livre. Existem dois caminhos para eu seguir. Ou seguir o mundo, o que o mundo oferece, ou seguir a Deus. Não é fácil a vida, porque estamos no mundo. Então não é fácil servir a Deus. Mas é uma coisa que a gente tem que colocar como determinação na nossa vida, se a gente quiser ver a nossa vida mudar. Mudar para melhor em tudo. Em tudo. Mudar para melhor em tudo. E a coisa melhor de tudo é a certeza de que teremos a salvação se formos obedientes a Deus. Então eu digo, a religião é importante? É. Nem todas, né? Porque tem muitas que praticam a heresia. Mas aquela que tem uma dogma mais próxima da palavra de Deus, da Bíblia, que é o nosso manual de regra e fé, é a Bíblia. É por isso que esse programa aqui é Estudando a Palavra de Deus, que é para você ler a Bíblia, você aprender e não ser iludibriado ou enganado por muitas religiões que o mundo hoje tem, que não tem nada a ver com os ensinamentos da Palavra de Deus, né? Confunde o Antigo Testamento com o Novo Testamento e faz uma mistura só e bota dentro rituais que não tem nada a ver com a Palavra de Deus. Então faz uma bagunça geral, entra na sua mente e você acha que aquilo ali está certo. Mas por quê? Por falta de conhecimento da palavra. Porque você não lê a Bíblia, porque você não estuda a Bíblia. Mas na hora que você começar a estudar a Bíblia, você lê, Deus, o Espírito Santo vai te dando o entendimento da palavra e você vai vendo que aquilo ali que tem feito naquela igreja ou naquela outra está de forma errada, certo? Existe muitas igrejas boas? Existe sim. Ela ajuda no cristianismo, ajuda, porque ela vai falar do amor de Deus, sabe? Mas não se apegue a nenhuma religião não, porque você pode perder sua salvação.
Então você tem que pegar aos ensinamentos de Jesus, certo? Para que você siga as palavras que Jesus deixou, certo? Para que você possa encontrar a salvação. Tudo é questão de obediência. A Bíblia está aqui para a gente obedecer o que foi deixado, certo? Porque ela foi inspirada por Deus para os homens escrevê-la. Então, se a gente segue o que a palavra de Deus nos diz, não vamos tropeçar, não vamos errar, certo? Então, é preciso que a gente veja essa questão. E Josué? Josué foi um homem temente a Deus até o final. Não foi à toa que toda a caminhada dele ao lado de Moisés, Deus viu e tocou o coração de Moisés para que deixasse Josué liderando o povo. E da geração de Moisés, só ficou Josué e Calebe. Restantes ficaram pelo caminho e morreram, inclusive Moisés. Então, Josué chegou à terra prometida porque teve obediência a Deus, porque teve compromisso com Deus. A gente tem uma dádiva muito grande que Jesus nos deixou. Veja que durante toda a caminhada do Antigo Testamento você vai ver Deus sempre levantando um homem para trabalhar com o povo, que já era desde aquela época um povo difícil, que deixava as benéficas de Deus para servir a si próprio, com seus próprios entendimentos, e a servir os homens e aos reis na época. Aí Deus levantava um profeta, levantava um sacerdote, tá? E para que o povo de Israel pudesse ser conduzido pelas leis que Deus queria. Deus fez Moisés, entregou a Moisés 10 mandamentos com 613 leis. Então, para que o homem andasse ali naquela linha, naquele caminho. Mas Deus via que nada disso ia adiantar, porque era o homem que veio do pó, que pecou, iria também cometer as suas falhas e os seus erros. Então chegou o momento de que Deus teve que mandar o seu filho. Veja a história de Jesus e o nascimento de Jesus. Samuel, todos os profetas, né? Moisés, Samuel e Isaías, né? Elias, todos os profetas, Jeremias, Abacuque, todos eles vieram de mulheres, né? Pelo ato sexual entre o homem e a mulher. Mas Jesus não. Jesus veio pela obra do Espírito Santo. Procurou uma mulher imaculada, sem nenhum pecado, que viesse da linhagem de Davi, e concedeu no ventre dela, através do Espírito Santo, Jesus, para que ele viesse ao mundo sem pecado. Jesus se fez homem, sofreu na sua carne todos os tipos de sofrimento, certo? Que qualquer homem pode sofrer. Mas a única coisa que Jesus não veio foi com pecado. Porque justamente Jesus iria combater todo o pecado da humanidade, trazendo para si, para que a gente pudesse ser livre do pecado da lei. Porque se a gente vivesse hoje pelo pecado da lei, acredito que não estaria ninguém, nem eu estaria aqui falando com vocês, porque a humanidade não existiria mais. Então foi obrigado Jesus vir, cumprir todo o ritual que o pai dele queria, que é Deus. Que se a gente se tornar santo, será o nosso pai também. Então é preciso que a gente saiba que Deus, nosso Pai,
ele quer obediência. E Jesus é o exemplo de obediência. Porque Jesus fez tudo o que Deus queria. Tudo. Você vê que lá no horto, quando Jesus está orando, já próximo de ser pego pelos soldados romanos e ser julgado, tudo numa noite e numa manhã, julgamento sumário tão rápido. Mas Jesus sabia de tudo que ia acontecer, sabia que Pedro ia negar, sabia que Judas ia o trair. Tudo isso Jesus sabia, porque Jesus era o próprio Deus. Mas ele estava encarnado como nós, homens, iria sofrer, porque ele teria que carregar os nossos pecados para nos dar a graça imerecida. Nós não merecemos a graça que Jesus fez por nós, porque a gente peca todos os dias, a gente erra, a gente não obedece. Mas precisamos obedecer, precisamos ser obedientes como Josué foi, precisamos ser obedientes como Jesus foi, cumprindo tudo que Deus queria. Nós temos um caminho para ir. Quando partimos deste mundo, nós temos um caminho para ir. Ou você, no julgamento final, vai ter a salvação pelas suas obras, e aí eu vou explicar as obras, né, que está em Efésios 2, né, que diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, né? Mas diz também para as boas obras, no 9, para as boas obras, e no 10 diz que de antemão Deus deixou para nós. O que é as boas obras? Ser caridoso com as pessoas, amar o próximo. Tenho cansado de dizer aqui, amar o próximo não é querer que o próximo seja da maneira que você quer, não. Às vezes você olha para o irmão já o discriminando, já o condenando, por você se achar muito santo, muito perfeito. Aí você olha para o irmão já o condenando e o discriminando. Às vezes nem com a paz você salda. Então, a gente tem que amar o irmão da maneira que ele é, certo? Se ele não é conhecedor da palavra, é uma obrigação minha, sua, de qualquer um que conhece um pouquinho da palavra de Deus, transmitir para ele um pouquinho da palavra, se assim ele aceitar. Então esse é o nosso dever aqui na terra. 1 João diz que como é que a gente pode dizer que ama a Deus se a gente odeia o nosso irmão, se a gente não gosta do nosso irmão, se a gente fala mal do nosso irmão? Como é que a gente pode dizer que ama a Deus? Quem ama a Deus tem que primeiro amar o seu irmão, o seu próximo, o seu próximo. Aí você vai realmente poder dizer que ama a Deus. Então Jesus mostra a gente como nós devemos viver pela sua vida. Jesus poderia vir só cumprir o determinado com Deus, que era morrer, carregar sobre ele os seus pecados, todo o pecado da gente, e estava cumprido. Mas Jesus tinha uma missão, que era nos deixar um evangelho, para que a gente pudesse, por ele, seguir fielmente as suas palavras. Jesus deixa também um testamento, um novo mandamento. Você veja lá os 12 versículos do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Aí você vai ver o Sermão do Monte. São várias regras que nós devemos ter em nossa vida para que a gente possa realmente dizer: eu ando no caminho do Senhor. Mas eu não conheço a Bíblia, eu não leio,
e vou fazer do meu jeito. E talvez o jeito saia errado. É preciso a gente conhecer a Bíblia para saber se a gente está realmente agradando a Deus ou não. Por isso que nós vamos aqui estudar de pouquinho em pouquinho até terminar toda a Bíblia, para você poder ter um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus. Tanto você ouvinte, estudando com a sua Bíblia, e eu aqui também junto com vocês estudando também. Porque a Bíblia, ela se renova todos os dias. Eu posso ler um versículo hoje e o mesmo versículo amanhã ele já tem uma outra conotação. Porque ela se renova todos os dias. Então, meus irmãos, Josué foi obediente até entrar na terra prometida e até seus últimos dias. Jesus foi obediente a Deus, morreu para nos dar salvação, certo? Quando Deus olha para Jesus na cruz e vê aquela bola de pecado nele, virou as costas porque Jesus abomina o pecado. E ali a gente conhece a frase que Jesus diz: meu pai, por que me abandonaste? É neste momento. Deus não conseguiu olhar para Jesus com tanto pecado que ele tinha, que era nosso, né? Que era o pecado da lei. Hoje nós temos pecado? Temos, porque continuamos pecando. Nós somos carne e pecamos. Mas é preciso que a gente entenda que existe Jesus ali. Pecamos, nos arrependemos. Joelho no chão, nos arrependemos. Pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa. E a gente não caia mais naqueles pecados. Porque aquele que está com a presença de Deus, temos o Consolador chamado Espírito Santo, que Ele nos acusa na hora, antes de pecarmos e depois do pecado, que a gente cometeu errado. Então, meus irmãos, o que Deus quer de nós é obediência. Ele não precisa de nada da gente. Ele só quer que a gente obedeça a Ele. Certo? E tudo que Ele tem de bom para nós vai vir. Com certeza vai vir. Tanto para a minha vida como para a sua vida. Vamos obedecer ao nosso Deus e você verá as maravilhas que Ele tem para cada um de nós. Então, nessa manhã, eu quero dizer aos irmãos que Deus tem algo importante para a tua vida, mas é preciso que a gente obedeça. Então, meus irmãos, quero agradecer aqui neste momento desse programa, que está chegando ao nosso término. Deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos evangélicos. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos católicos. Deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos ouvintes do nosso programa Estudando a Palavra de Deus. Vamos orar e entregar o programa nesta manhã. E durante toda a semana você pode ouvir, tanto na Folha Itaenguense quanto no blog e o YouTube do nosso irmão Júlio Filho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma apresentação do programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar todos os lares nessa manhã, todos os ouvintes e durante toda a semana. Em nome do teu Filho eu agradeço, hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM.